Tudo bem? Eu trago serenidade em mim. Em mim mesmo eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder de minha vontade. E quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser, quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força pelo poder do meu esforço. Rudolf Steiner. Então, agora eu quero passar a palavra para a nossa querida Wanda, e aí a Wanda se apresenta, conta um pouquinho, ela tem um bocado de história para contar aqui na nossa cidade, nas nossas escolas Waldorf de Friburgo, e aí ela vai iniciar a palestra hoje com o tema 1º de setembro. Bem-vinda, Wanda, e pode mandar brasa. Boa noite, gente. Mandar brasa é meu segundo nome. Então, eu sou Wanda Elisa, né? Sou natural de Fortaleza, no Ceará. E lá em Fortaleza, eu sou cofundadora da Escola Micael de Fortaleza, lá fui a primeira jardineira. Depois eu levei uma turma do 1º ao 8º ano. E nesse meio de trajetória eu conheci o Vale de Luz de Cecília Meirelles, lá na Suíça. Que é uma história, deu uma volta, né, assim, para eu conhecer Friburgo, eu fui para a Suíça, fui participar de um congresso, e lá eu conheci Joel, Tião, Mariane, e conheci todo o projeto Vale de Luz. Cecília Meirelles, naquele momento, estava fazendo uma transição, era uma associação Waldorf, um jardim associativo, e estava fazendo a transição para a Associação Crianças do Vale de Luz, e foi um casamento perfeito, assim, né? Eu tinha vontade de trabalhar numa escola Waldorf acessível a todos os públicos. Lá em Fortaleza é uma associação sem fins lucrativos, no entanto, com mensalidades, né? Então, isso, de certa forma, de muitas formas, limita o público. Eu tinha muita vontade de levar a pedagogia Waldorf, de estar junto com um projeto de pedagogia Waldorf que fosse aberto a todos os públicos. Então, eu fui recebida no Cecília Meirelles, lá já tinha um grupo, tinha a Mara Rúbia, né, já tinha um grupo pequeno, e eu participei da ampliação do Cecília Meirelles. É muito bonita, parecida, quando eu lembro, por exemplo, Thalita, que está lá nessa história, que a gente tinha 2 salas e 4 turmas, Ana Paula, antes de você chegar lá, e aí a gente tinha com um carro lá, que a gente tinha uma sala dentro e outra fora, então a gente tinha 2 grupos de crianças, mas só tinha uma sala, então uma hora uma estava dentro e a outra estava fora, então a gente começou a ir, e fizemos aquele desenho daquele prédio, foi uma participação, né, eu falo, cuidado quando entra naquele prédio, vocês estão pisando no meu sonho, né, um sonho que virou parede, chão. E também eu contribuí com o Vale de Luz durante o meu 1º ano, com pedagogia curativa, Lelande, então eu fazia essa viagem, eu ia de manhã para o Vale de Luz, à tarde para o Cecília, e Emerson, meu companheiro, foi o professor do Vale de Luz e tem muito amor por essa terra aí também. Então, nessa trajetória, chegou o 5º ano, minha turma não seguiu, nós viemos embora, a turma do Emerson também não, e nós estamos na Escola Veredas, né, já há 12 anos, vão fazer 12 anos, já faz tempo, né, gente? Parece que o tempo voa demais. Faz tempo. Então, nessa trajetória de pedagogia Waldorf, vou fazer 33 anos, dos 17 aos 50, né, de trabalho com pedagogia Waldorf. Hoje eu me aposentei, eu fico na Escola Veredas até o fim do ano, como professora de classe. Nesses 33 anos eu fui jardineira, né, sou jardineira ainda, fui professora de classe do 1º ao 8º, do 1º ao 5º aí, e trabalhei um pouquinho no ensino médio, em filosofia, na Escola Veredas também, junto com o Jardim, e trabalho com formação de professores há um bom tempo já, e hoje eu sou coordenadora de um curso de pós-graduação na Faculdade Rudolf Steiner, coordeno o curso, a especialização aqui em Jaguariúna, no sítio com o professor Peta, divido a coordenação com a Rosimeire Laviano em Porto Alegre,
e colaboro nas outras iniciativas de formação pelo Brasil. E também eu dou apoio à federação no que for necessário. Então, né, o ano que vem eu quero ampliar mais essa atuação pelo movimento Waldorf e carrego no coração o movimento Waldorf de escolas públicas e projetos sociais, né? Isso é onde eu cultivo o meu ideal, assim. Continuo com aquela pergunta quando eu cheguei aí, né? Por que a escola Waldorf não pode ser para todos? Isso continua no meu coração, apesar de ter mais tempo dentro de associação, de escolas associativas, mas o meu coração vive no que vocês fazem. Assim, eu gostaria de começar essa noite justamente dedicando os meus melhores pensamentos, minhas melhores imagens do meu coração para vocês que continuam fazendo aí em Friburgo esse sonho, né? Realizando esse sonho, que é um sonho muito caro para as crianças que recebem o esforço de vocês. Então, essa noite eu começo assim, realmente em respeito a cada uma de vocês que fazem disso uma realidade, né? No que eu puder nesse âmbito político, de movimento, organizar, também estou unida a vocês nesses trabalhos que a gente tem, né? A criança, ela é criança, ela tem necessidade de ter pessoas que amem a sua tarefa. Isso eu posso falar desse grupo que eu conheci, e tem vários de vocês aí nos seminários, né, que não estão ligados ao Vale de Luz do Cecília, mas que também eu conheci nos seminários. Quantas pessoas, a profissão de professor, há pouco tempo, foi vista que seria uma profissão que ia ser extinta. Os jovens não queriam mais ser professores. E aí é muito interessante, porque aí despertou, porque os jovens dessas gerações agora, né, têm uma pressa de viver, uma pressa de chegar em algum lugar que nem se sabe muito bem onde é, e o professor sabe onde ele vai chegar, né, gente? A gente sabe o que é que acontece. O nosso maior plano de carreira é chegar no coração de uma criança, né? Isso não tem prata que pague, não tem prata que pague. Então, o plano de carreira do professor é chegar no coração de uma criança. Na Escola Veredas, em alguns momentos eu fui convidada para carregar uma turma novamente, do primeiro ao oitavo, mas eu decidi, uma certa altura da minha vida, e por conta de a Luísa Lameirão, a gente ainda trabalha muito junto em alguns núcleos de trabalho que eu faço parte, mas lá então, eu bem jovenzinha, fui contar para ela muito feliz que eu ia ser professora do primeiro ano, achando que eu tinha atingido um estágio assim de compreensão evoluída, e ela falou para mim, que pena. E eu era bem jovem, eu tinha 21 anos, ia fazer 22 anos da primeira turma que eu peguei, né, do primeiro ano, terminei com 29, cheguei aí com 30, Aparecida. E aí, Luísa Lameirão olhou para mim e falou, que pena. E eu fiquei bem impactada, e eu perguntei para ela 2 dias depois, eu fiquei com vergonha quando ela falou que pena, 2 dias depois, eu perguntei para ela por que era pena, né? Eu achava que era uma tarefa tão... Ser professor de classe, levar 8 anos, todos os conteúdos, tudo que é um professor de classe, e ela me falou, a criança pequena precisa tanto de pessoas que busquem profundidade, e toda vida que uma pessoa parece que está chegando numa profundidade, ela pula para o fundamental. Que pena. E eu carreguei isso minha vida toda, e quando eu pude, eu voltei para o jardim e me dedico assim à pesquisa e à formação de professoras de educação infantil, né? E o nosso tema dessa noite, do nosso próximo encontro, vai ser essa criança do primeiro setênio, que hoje eu vou trazer um panorama geral do primeiro setênio, e quero dizer para vocês que é o lugar onde eu mais tenho desafios. Então, imagina eu, né, que gosto de falar, que sou palestrante, que tenho tudo isso, e aí eu tenho que ficar com uma classe de criança pequena, durante esses últimos anos da minha vida eu me dedico a isso, onde a fala não é o caminho para o coração da criança, né? Onde o gesto e a verdade desse gesto é que chega nesse coração da criança. E mais,
que a criança sabe quando a gente fala a partir de uma ideia que a gente concebeu, e aí as ideias são bonitas, né? E nós, como adultos, nós nos nutrimos de ideias. Mas a criança sabe quando essas ideias ainda não são corpo na gente. Estar diante de uma criança pequena é estar diante de você mesmo, né? A criança sabe quem é você. O currículo para a criança pequena é a nossa própria alma, somos nós mesmos. É através do nosso exemplo, da nossa verdade, da nossa moralidade, da nossa constituição física, que essa criança se nutre. E isso é um desafio muito gigante, assim, quando a gente pensa a responsabilidade, aonde eu vou parar numa criança pequena, né? E eu venho cada vez mais descobrindo que a gente vai parar nos seus ossos, nós vamos parar nas suas articulações, no seu sangue, a gente vai parar no seu sistema nervoso central, no seu sistema metabólico, só que a gente vai parar lá como germe, como semente, que vai desabrochar ao longo dessa biografia. Então, são marcas muito significativas e que nos trazem uma responsabilidade gigantesca na nossa ação, né? Uma bela responsabilidade. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas, nossa, professora, mas isso é muito sério, que medo, né? Então, assim, a criança pequena, ela precisa de um ser que seja digno de ser imitado. Essa é uma das leis fundamentais do primeiro setênio, que essa criança seja digna de ser imitada. Mas eu queria, antes de começar falando para as nossas ideias, trazer um pouco desse ambiente, né, do que é essa criança do primeiro setênio. E aí, no Vale de Luz e no Cecília Meirelles, eu tive uma experiência que definiu a minha biografia e meu entendimento de ser humano. Né? Nas visitas que eu fazia com Leilande, a casa das crianças que ela atendia, e Leilande, toda a sua autenticidade, né? Então a gente ia visitar, eu percebi que as crianças, elas têm as suas particularidades sociais, e aí a gente vê, né, por exemplo, como o coronavírus, ele deixa isso mais evidente, as dificuldades sociais, mas também as crianças, elas são iguais, elas têm necessidades muito parecidas. Então, eu já vi criança desnutrida, minha aluna no Cecília Meirelles, e já vi criança desnutrida das grandes famílias campineiras. Eu já vi criança solitária no Vale de Luz, e já vi crianças solitárias aqui, com essas famílias abastadas. Eu já vi crianças tristes aí, e já vi crianças tristes aqui. E muitas vezes a fome, a companhia e a nutrição está no mesmo lugar, né? No vínculo com o adulto. Claro que faz uma diferença danada o que é que tem para comer, né? Faz uma diferença danada para o desenvolvimento. E essa luta não é uma luta menor, né? Mas também a criança não, nós seres humanos não vivemos só de pão, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Tá lá. E isso é bem importante para a criança pequena. E aí eu vou criar um pouco, gente, esse ambiente, como eu já falei, que não importa onde socialmente essa criança ela nasceu, né? Claro que importa, como eu disse, importa para as lutas sociais, nós não podemos achar que é assim, porque essa é a lei de Deus, e aí existem os que sofrem, e esses que sofrem vão para o céu. Não é assim, bonito é se a gente conseguisse fazer o céu aqui na Terra, né? Mas a criança tem necessidades que são intrinsecamente humanas, e elas trazem essa natureza celeste quando elas nascem. E é isso que eu quero convidar que todas nós agora, a gente faça esse passeio até esse ambiente celeste. Só um instantinho. Dois passarinhos
quietinhos no ninho. Uma acordou um pouquinho, bateu asas de mansinho, voou por entre montanhas e vales e voltou quietinho pro ninho. O outro passarinho acordou um pouquinho, bateu asas de mansinho e voou, voltou quietinho pro ninho. Os dois passarinhos quietinhos no ninho. Eles acordaram um pouquinho, bateram asas de mansinho e eles voaram por entre montanhas e vales e voltaram quietinho pro ninho. Era uma vez 3 bodes que iam às montanhas para pastar e engordar. Todos os 3 chamavam-se Bode Bruce. No caminho havia uma ponte sobre uma cachoeira, sobre o qual os bodes teriam que passar. Debaixo dessa ponte vivia um troll, grande e feio, com olhos enormes como pratos de estanho e um nariz comprido como um rabo de rastelo. Primeiro chegou o mais novo dos bodes para passar a ponte. Trip-trap, trip-trap, suou na ponte. Quem está trotando na minha ponte? Gritou o troll. Sou eu, o pequeno bode Bruce, indo às montanhas para pastar e engordar, respondeu o bode. Sua voz era bem fininha. Agora vou te pegar, gritou o troll. Oh, não, não me pegue, não. Sou tão pequeno. Espere um pouco. Logo virá o bode Bruce do meio. Ele é muito maior que eu. Está bem, disse o troll. Um tempinho depois chegou o bode Bruce do meio, querendo passar a ponte. Trip-trap, soou da ponte. Quem está trotando na minha ponte? Gritou o troll. Sou eu, o bode Bruço do meio, indo para as montanhas pastar e engordar, falou o bode. A voz dele não era tão fina. Agora vou te pegar, gritou o troll. Oh, não, não me pegue, não. Espere um pouco. Logo virá o bode Bruce grande. Ele é muito, muito maior que eu. Está bem, exclamou o troll. E veio o grande bode Bruce. Trip-trap, suou na ponte. O bode era tão pesado que a ponte rangiu e estremeceu sob o seu peso. Quem está pisoteando a minha ponte? Gritou o troll. É o grande bode Bruce. O bode respondeu. Sua voz era bem grossa. Agora vou te pegar, gritou o troll. Sim, venha. Tenho 2 lanças que as furarei seus olhos. Tenho 2 pedras gigantes com que esmagarei seus ossos. O bode chamou e investiu contra o troll. Furou-lhe os olhos, esmagou-lhe os ossos e com uma chifrada mandou o cachoeiro abaixo. E aí ele foi às montanhas. Lá os bodes ficaram tão gordos, que quase não conseguiram voltar para casa. E se ainda não perderam a gordura, estão gordos até hoje. E os passarinhos que voaram tão bonito por entre as montanhas e vales estão lá, ainda hoje, no seu ninho. Agora eu queria que cada um de vocês escrevesse uma palavra no chat. O que é que surge no coração de vocês quando a gente cria um ambiente assim? Uma palavra. Amor, serenidade, coragem, aconchego, harmonia, acolhimento, tranquilidade, conforto, ternura, respeito, harmonia, sossego, respeito, calor, sonho, respeito, ninho, tranquilidade, calma, abraço, serenidade, carinho, calma, delicadeza, paz, colo, sono, respeito,
Então, esses são como fios, sutileza. Abraço. São como fios, esses que vocês sentiram, que surgiram no coração de vocês agora, com esse ambiente, são como fios, fantasia, colo, que vão tecendo esse ambiente que a criança pequena, ela traz, né? Nós entramos na nossa vida, nós seres humanos, diferentes dos animais, ó, pode ser que passe gatos por aqui, tá, gente? Porque eu gosto de gente, gato e neto. Então, pode ser que chegue um neto, passe uma pessoa, e eu tenho 4 gatos que podem pular aqui. Já aconteceu até do meu gato mais novinho, eu estava fazendo uma live e ele desligou o computador. Então, pode ser que aconteça, né? E nós trazemos isso como seres humanos, nós entramos na vida adormecidos, diferente dos animais, que eles nascem, e com pouco tempo eles adquirem as habilidades que eles vão ter para o resto da vida, eles só vão aprofundar um pouco mais, e é muito bonitinho quando eu vejo meus gatos, né, brincando um com o outro. Agora os meus 3 mais velhos estão educando o meu mais novo. E é muito bonitinho, ele é atrevido, ele pula no cangote dos mais velhos. Eu tenho uma senhora que é a Rosa, essa é a gata do Emerson, a Rosa. Vou apresentar para vocês a Rosa. Ela adora Rudolf Steiner. Ela sempre deita nos livros quando a gente está estudando, então eu acho que ela gosta do Steiner. E ela é a gata do Emerson, e ela tem esse componente do Emerson, ela é uma senhora tranquila, serena. E aí o mais novo vem, ele pula no cangote dela, e ela tem a maior paciência, ela põe ele no chão, ela bate nele com delicadeza, e aí ela já fez isso com o Antônio, que também quem batiza os gatos aqui na minha casa é o senhor, meu marido. Então, esses nomes, Rosa, Antônio Cleison, Maria Fernanda, tudo vem da imaginação do meu marido. Esse é o senhor Bigodes, eu venci o batismo dele, e eles são educados, é tão bonito ver os 3 gatos, eles brincam com ele salta, pula, ele observa os mais velhos pulando, foi assim que ele conseguiu pular a janela, ele ficou observando, olhando os mais velhos pulando, só que ele chega numa certa etapa, já percebi, a Rosa está com a gente há mais de... Desde que a gente está aqui, né, 12 anos, a Rosa está com a gente. E ela não mudou muito, assim, ela não aprendeu grandes coisas, por mais que ela esteja junto da gente nas nossas reuniões, que ela esteja por aqui quando a gente está estudando, ela ainda não falou sobre o 1º setênio comigo, porque ela já me ouviu falar tanto sobre isso, ela já me ouviu tanta coisa, mas ela não me mostrou ainda que ela aprendeu sobre isso, porque também eu não entendo a linguagem dela, né? Mas ela, como gato, ela continua com o mesmo comportamento. Então, os animais têm um comportamento muito rápido que eles adquirem, a maturidade muito rápida, mas para. Enquanto o ser humano, nossa, para o Gaspar falar o que ele fala hoje foram 3 anos, né? Ele ainda inventa umas palavras. Grampo, Kátia, meu neto Gaspar, ele chama grampo de lapins. E a gente já falou para ele, é grampo. Ele falou, eu sei, mas eu gosto de chamar de lapins, porque foi eu que inventei. Ele tem 3 anos e grampo é lapins e acabou a conversa. A gente estava numa florestinha que tem aqui, essa semana, ele falou, vovó, você já viu um cururu? Eu falei, não, eu pensava que ele tivesse ouvido esse nome, eu já achando que ele tinha, que a mãe dele tinha falado que era um cururu, eu sei, um cururu, eu falei, o que é, um sapo? Ele falou, não, eu também não sei, eu acabei de inventar essa palavra. E aí eu falei, Gaspar, muito legal isso de inventar a palavra, né? É muito bacana esse negócio. Eu falei, eu acabei de inventar, mas ainda não tem a coisa. Então, ele pode inventar uma palavra para uma coisa que não existe com 3 anos. A Rosa, Maria Fernanda, o Antônio Cleison e o senhor Bigodes, por mais que sejam maravilhosos, excepcionais gatos, eles não inventam palavras para as coisas que não existem. Isso é uma construção dessa pessoa, né, que é muito lenta. Essa construção dessa individualidade, nós, seres humanos, nós temos fases de amadurecimento, de compreensão desse mundo. Eu agora vou pedir licença para vocês, eu vou apresentar um slide.
Não sei qual é. Não é aqui, aqui. Deixa eu ver se é aqui. Opa, deixa eu voltar. Acho que eu errei. Aparecida, eu sei fazer, hein? Aparecida falou, eu posso apresentar para você. Eu falei, não precisa. Eu sei fazer tudo, só que não, né? Vamos lá, vou tentar. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, eu estou apresentando, mas o que, meu filho? Espera aí que eu vou apresentar. Ô, Aparecida. E aí, ó. Como é que eu posso fazer isso? Eu quero apresentar do meu computador, gente. Vai conseguir, vai tentando. É ótimo isso, né? Tô suando. Salomé, vem aqui, pelo amor de Deus. Isso vai estar gravado. Ah, não. Então, deixa eu abrir aqui. O Chrome. Não, eu não quero. Ele compartilhar o conteúdo da minha tela? Não, eu não quero da minha tela, eu quero do meu computador. Vocês estão me vendo ainda? Sim. Vocês viram? Tem. Abriu o meu slide? Ela, não. Você quer ajuda? Não, o slide ainda não. Que É coisa. só você na tela. Presente? Posso colocar. Eu quero. Como é que eu faço? Eu posso colocar para você, eu tenho ele aqui. Ah, por favor. Obrigada, então. Vou fechar aqui. Que bom que tem um plano B, né, Aparecido? Ah, gente, tem que ter o A e o B, né? Tem que estar prevenido. Isso aí, não apareceu aqui o meu computador. Gisele vai conseguir, vamos lá. Obrigada, Gisele. Então, eu vou apresentar para vocês, para a nossa conversa ser mais estruturada. Depois a Aparecida pode, com certeza, ela vai compartilhar com vocês esses slides, tá bom? Para que vocês tenham também. Vamos. Pode A gente abrir. disponibiliza. Gisele, você pode abrir o slide na tela cheia? Vocês estão vendo o slide? Sim, tá A bacana. Patrícia está falando, chama o Gaspar, é capaz dele saber, né, gente? É capaz dele saber. Vamos lá. Então, essa é uma obra, esse moço é mineiro, viu? O povo de Minas aí, esse moço é mineiro que pinta, esse Ricardo Ferrari, e eu adoro as pinturas dele, que ele faz essas crianças redondinhas, e sempre crianças brincando, vocês entram, ele está lá no Pinterest, e tem muita pintura dele, eu acho lindo demais. Olha a perna de cada criança, olha esses olhinhos, assim, são só pontinhos, e tem toda uma vida nas roupas das crianças, nos gestos, né? Então, eu coloquei ele aqui como inspiração, e vocês conhecerem, Ricardo Ferrari. Por favor, pode passar o próximo. A criança mais nova é o ser humano menos acessível que advém do mundo exterior, inclusive ao que nós, pessoas situadas fora dela, tentamos fazer em sua presença. Esse está no livro do Rudolf Steiner, chamado Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, na 7ª palestra, que ele dedica a apresentar o que é esse 1º de setembro. E aí é muito bonito quando ele fala isso, e ele traz essa imagem da criança. Então, a criança chega no mundo, ela chega dormindo, né, e é muito importante que ela permaneça dormindo. Eu tive uma criança que foi meu aluno lá na Veredas até o ano passado, ele ficou comigo só um ano, ele já chegou de 5 para 6 anos, era uma criança muito acordada, uma criança irônica, vocês imaginam isso? Uma criança de 5 anos com ironia, e assim, os pais bem bacanas, mas pais jovens, que o pai tatuador, a mãe fotógrafa, muito aventureiros, então eles faziam escalada em montanha, e levava aquela criança desde pequena, eles faziam descida de rapel, e o menino sempre junto, e era uma criança bem intelectualmente acordada, mas bem ressecado. E aí a mãe me contou na anamnese que esse menino, por exemplo, ele nasceu dormindo, ela teve um parto natural, e ele nasceu com os olhos fechados, não chorou. E no lugar dos médicos fazerem os exames neurológicos e deixar essa criança despertar aos poucos, o que foi que fizeram com ele? Deram um remédio para despertá-lo. O médico achou, o pediatra, que ele estava dormindo muito, e ele deu lá uma dose de um remédio para essa criança acordar. E isso marcou
né, muito essa criança. É uma criança que tinha muitas dificuldades respiratórias. Com um ano no nosso jardim, ele melhorou muito, né? E a mãe ficava dizendo, mas o que aconteceu? Porque todos os invernos da vida desse menino, da vida de 5 anos, ele tinha asma. E, de repente, poucos meses que ele estava, ele não teve crise de asma. Confesso para vocês que eu queria ter o dom da cura, vai ficar para a próxima vida. Não foi eu, mas assim, o ambiente do jardim trouxe para essa criança esse aconchego, essa proteção que o ser humano, quando nasce, já traz. Então, isso que vocês sentiram quando eu contei a história, são fios que a criança traz ao nascer. Mas o ambiente, ele traz outras informações, e o que essa criança precisa, não importa onde ela nasça, né? E aí é muito importante que a gente faça, as nossas escolas também, escolas de paz, que a gente ajude as famílias, não com dogmas, com regras, mas compartilhando esse conhecimento da infância. O que a criança precisa nesse primeiro momento da vida é de proteção, tudo isso que vocês sentiram. Amor, tranquilidade, harmonia, cuidado, de qualquer classe social, né? Então, esse menino, ele melhorou o seu sistema respiratório com poucos meses que ele estava recebendo do ambiente da escola, do ambiente do jardim, por exemplo, atividades rítmicas. E o que nós fazemos no jardim é muito, porque a gente fica, em média, 5 horas, né, no meu caso. No caso da creche, no caso de escolas de dia inteiro, essa criança fica o tempo inteiro. Então, quanto a gente pode oferecer de saúde para essa base é muito importante. Então, a criança mais nova é muito fechada, porque ela ainda está dormindo ao que o mundo exterior, e porque ela está completamente voltada para isso. Isso é uma ideia que o Steiner tem, mas ele traz também uma outra ideia. Por favor, Gisele, o próximo. Ele fala que, principalmente nos primeiros anos de vida, de certo modo, ela ainda fecha totalmente as portas da sua vida anímica para o mundo exterior, especialmente em virtude do que ela desenvolve nessa primeira fase, contra todos os procedimentos advindos da vontade de tecer. Está lá também na 7ª conferência desse livro, e aí, assim, é muito interessante, né? Um dia eu me deparei com isso, assim, uma criança pequena, ela não nos obedece. É difícil isso, né? Quando a gente tem um bebê, dorme, menino, vai dormir agora, me obedece. Não vai dormir. Né? Não vai dormir. O bebezinho vai dormir quando tem sono, né, gente? Come quando está com fome. Faz cocô na hora que a gente vai sair para o compromisso. Não é isso? Então, é um organismo fechado, que ainda não está aberto para terceiros, mas está se formando através do ritmo. Então, a autoridade não é a linguagem do primeiro setênio. Quando eu mando numa criança, quando eu uso a autoridade com a criança do primeiro setênio, eu desperto ele nesse sono que a gente traz como humanidade. Então, a autoridade não é linguagem para o primeiro setênio. Mas o que é, Wanda? Então, esse menino não me respeita, como é que ele vai me respeitar? Ritmo. Fazer as coisas todas no mesmo dia, nos dias, nas mesmas horas, repetir, repetição e ritmo. Essa é a linguagem que educa uma criança no primeiro setênio. Ai, mas hoje não deu porque eu fui para o mercado e amanhã eu fui para não sei para onde, e agora também, né, Wanda, a gente está na pandemia. E aí, na pandemia, eu, Wanda Elisa, marco minhas reuniões, gente, a partir de 9h30, porque de manhã eu vou para a floresta com o Gaspar. Eu tenho um compromisso com ele, que é manter um ritmo de saúde. E aí, às vezes, a pessoa, pode vir às 8h? Eu não posso ter um compromisso, né? Almoço e jantar aqui em casa, o máximo possível dentro dos horários, porque tem uma criança que convive com a gente. Então, esses pilares, fala, mas são pilares do cotidiano? São esses que constroem para a criança pequena, por exemplo, esse limite e essa sensação de si, que depois a gente chama de disciplina. Essa criança é indisciplinada. Mas eu, como professora dele, de jardim, tem dia que eu contei história, tem dia que eu não contei porque eu esqueci, tem dia que eu fiz roda, mas tem dia que meu dedinho do pé estava doendo e aí eu não fiz roda. Isso vai ser uma semente também para a compreensão dele de mundo. Por favor, Gisela, para o próximo. Gisele.
Então, essa criança, ao mesmo tempo, está fechada, mas ao mesmo tempo ela absorve tudo que está à sua volta. Ela é toda um órgão sensório. Nesse período, por um lado, esse ser humano é receptivo a tudo que atua no ambiente, por outro lado, também ele é levado a copiar por si mesmo aquilo que atua nesse meio ambiente. Então, ao mesmo tempo, ele mora em tudo, ele está em tudo, ele tateia com os órgãos dos sentidos, tudo, e aí, gente, não existe fresta escondida para criança pequena. Não existe aquele lugar obscuro, escuro, não existe nada que engane uma criança pequena de quem nós somos, né? Então, assim, eu não vou contar para o meu filho, mas eu vou passar a mão aqui nesse livro tão bom que eu não tenho dinheiro para comprar. Mas ele nunca vai saber, porque eu nunca vou contar isso para ele. Isso não existe com a criança pequena, porque ela é dotada de órgãos de percepção do ambiente muito sutis. Então, ela percebe não só o conteúdo da nossa racionalidade, mas ela percebe toda a nossa moralidade, os nossos gestos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então, a criança pequena, ela tem essa possibilidade de compreensão desse ambiente, mas não a compreensão intelectual, ela tem uma compreensão corpórea do ambiente. E o que é mais perigoso ainda, porque isso vai ter dentro dela um grande impacto, ela vai fortemente ser moldada por esse ambiente. Pode passar para o próximo. E essa é uma lei bem geral, né, um princípio fundamental do entendimento da pedagogia Waldorf da criança pequena. As crianças pequenas, elas são órgãos sensoriais e elas captam tudo do ambiente. As ferramentas principais de saúde nessa etapa é o ritmo e a verdade, né? Então, ela capta do ambiente tudo que é verdade. Mas, Wanda, se não for boa, não sei o quê, isso vai fazer parte dessa criança. E no primeiro setênio, aquilo que ela está preparando com mais força é o seu corpo físico. Claro que os traumas aí têm importâncias fundamentais, né? Se o ambiente social é difícil, mas o que ela está sedimentando aí é essa sua estrutura física, é o que primeiro está ali em processo de maturidade, o que primeiro agora conseguiu, no nascimento, conseguiu essa diferença do corpo da mãe. E durante os 7 primeiros anos, tem um corpo, que a gente chama que é o corpo etérico, que ainda não conseguiu essa autonomia. Assim como o corpo físico ganhou a autonomia do corpo da mãe, esse corpo etérico, ele está lá, trabalhando no corpo da criança e também está muito ligado nesse ambiente. A criança não tem filtro. Ela absorve tudo desse meio através da imitação. Mas não é uma imitação superficial, é uma imitação profunda. Então, imitar e brincar são as duas principais ferramentas, né, para o nosso processo encarnatório, como a gente fala na antroposofia, né? Esse processo de penetrar as forças da carne, né? Entrar. Senhor Bigode está aprontando, preciso tirar ele de cima da mesa. De vez em quando eu vou ter que fazer esse apoio técnico aqui dos gatos, tá, gente? Então, imitar e brincar são as ferramentas principais. Essa é uma obra do Cândido Portinari, que eu achei muito bonita. Olha essas crianças, olha elas olhando lá para as pipas, né? Me lembro muito daquela música maravilhosa do Sandro, que eu aprendi em Friburgo, eu carrego aquela. Eu gosto do mês de agosto, mês do movimento, que nos traz o vento. Só o nosso Pai cordial vem nos aliviar desse frio intenso. As pipas subindo, passa a poeira da estrada e eu sigo vivendo, ouvindo as cantigas do vento, eu fico dançando, esperando setembro. Essa música, para mim, mudou completamente essa sensação que eu carregava de que agosto era o mês do desgosto, né? Depois dessa música do Sandro, agosto, para mim, virou o mês onde a poeira e as pipas e o vento ganharam um significado poético. Então, tenho muita gratidão pelo Sandro Schotz por ter me dado essa oração. Então, quando começa agosto, eu começo a rezar essa música, porque é bonita demais, né? O vento chui-chui,
nos faz chuá-chuá, nos traz movimento e alegria para cantar, isso muda tudo. E as crianças fazem isso, elas têm esses símbolos que elas vão aprendendo do ambiente, né? Elas formam dentro de si essa noção de si mesma e do mundo através das experiências com as estações do ano. Ó, Verônica! Oi, Verônica! Elas vão simbolizando internamente essa relação delas com elas mesmas. Pede para a Verônica, a Luanda, que é a letra da música, e eu já pedi, assim, pelo amor de Deus, essa música precisa voltar, né, para a gente. Essa música, assim, quem sabe, sabe, quem não sabe, se sacode, que coisa triste, né? Lá na minha escola, tem uma professora que ela colocou na partitura, mas não ficou igual a do Sandro, não achei que ficou tão boa. Eu vou cantar de novo, mas eu quero que vocês tragam, então, essa força. O que é uma criança no mês de agosto, que tem todos esses fenômenos do vento, do tempo, a poeira, que podiam ser fenômenos, e geralmente a gente se queixa do tempo, né? Adulto fala, ai, tá quente, que ruim. Ai, esfriou, que péssimo. Né? Ai, poeira, que horror. Nossa, mas tem nuvem. E a criança aprende a moralidade dessa sensação que a gente tem com as épocas. Elas estão mergulhadas com isso. Aí chega uma música que diz: eu gosto do mês de agosto, o mês do movimento que nos traz o vento. Olha que bonito, o movimento do mês que traz o vento. O sol, nosso pai cordial, vem nos aliviar desse frio intenso. As pipas voando, despassa a poeira da estrada, eu sigo vivendo, ouvindo as cantigas do vento, eu fico dançando, esperando setembro. Então, aí, agosto não é mais um mês amaldiçoado, mas é um mês de felicidade, de espera da primavera, de espera do outro tempo. Então, o vento traz o movimento. O vento, chui, chui, nos traz chuá, chuá, movimento, chui, chui, e alegria para cantar. A vovó está conversando com os amigos dela. Gostei, ele tem um rabo. Mas eu sou um búfalo. Ele é um búfalo. Então, gente, a gente acabou de ter a visita de um búfalo, tá bom? Eu vou continuar a minha conversa sem o búfalo, tá bom? Você pode ir lá pro vovô. E aí, imagina o que é uma criança criar dentro de si essa imagem do mundo. E ela vai ouvir essa música, e ela vai perceber a poeira, ela vai perceber a pipa, e isso vai virar brincadeira, ela vai imitar todo esse contexto, e isso vai virar ela mesma. Né? Isso vai se transformar na criança. São órgãos de construção de pessoas. Gisele, pode passar para o próximo. A imitação é a primeira ferramenta de assimilação do mundo ao redor. Tudo que a criança capta, ela interioriza e modela sua própria corporalidade, assim como toda a sua base emocional. Então, ela capta do mundo, interioriza. Tchau, boizão. A visita do boizão. Dá tchau para as minhas amigas. De búfalo. Adeus, senhor búfalo. Quando eu vou terminar, a gente vai brincar. Então, tem que o búfalo está se despedindo, gente. É bom que a gente fala do fenômeno, ele aparece, tudo combinado, Aparecida, dentro do script. Vai ficar aqui. Pois o búfalo fica bem quietinho, porque eu agora estou brincando de falar com adulto. Tá bom? Estou brincando de professora. Tá certo? Ele deve ter fugido, gente, da mãe dele. Ele escutou eu cantando, certamente, e aí não tem jeito. Então, tudo a criança capta, interioriza e modela a sua própria corporalidade, assim como toda a sua base emocional. Próximo, Gisele. A imitação é o primeiro instrumento de aprendizado da infância. Estou repetindo, porque isso assim, né? Se a gente sabe que a imitação é o primeiro instrumento, então a gente tem que tomar cuidado, e tomar cuidado não é ficar tenso, é tomar cultivo. O que essa criança tem em torno
para imitar, porque é isso que ela vai ser no seu fígado, no seu intestino. Ela entrega-se a esse ambiente de um modo corpóreo e religioso. E nossa tarefa é de cuidar desse ambiente para que ela possa captá-lo e digeri-lo. Né? Isso é bem importante, que a gente cultive esse ambiente para que ela possa captar e digerir. Gente, ó, esses slides, se vocês quiserem, também vocês podem usar, viu? Em reunião de pais, fica à vontade, tá bom? Pode passar para o próximo. Aí eu peguei do Fernando Pessoa, essa poesia tão bonita, que é assim: quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma, e quem serei visão, quem sou ao menos sinta isso no coração. Então, assim, o brincar é o fundamental tesouro de uma infância. Né? E quando como educadores de crianças pequenas, a gente tem que visitar esse lugar precioso da nossa alma. E se por algum motivo biográfico a gente não teve a possibilidade desse brincar, a gente precisa reconquistá-lo. Ser humano tem jeito, tá bom, gente? A gente sempre tem jeito. Não tem assim, eu cresci torto, morro torto. Claro que não, né? A árvore lá está torta, a gente pode botar um pauzinho para encostar, não é isso? Então, a gente vê, às vezes, cachorro, coitadinho, que sofreu violência, é adotado e fica bom, e gente também, eu faço isso, né? Um dia eu vou escrever esse livro, né, Thalita? Gente Brota, vai ser o título do meu livro, fundamental, é Gente Brota. Mas o que ela precisa? Ela precisa das podas, né? Entender o que é, todo ser humano tem jeito. Claro que sim, Patrícia. Às vezes esse jeito é se descobrir como ser humano, sabe? Às vezes a gente precisa, para ter jeito, é voltar e beber dessa infância, que a gente pode até ser que a gente não tenha tido, mas a gente carrega no coração. Aide Lima! A Aide é a prova viva, se eu sair da aula, né? Aide sabe todos os meus segredos, do jardim ao campo. Você precisa levar o seu touro lá para a sala, que a vovó está dando aula. Gaspar não, búfalo, desculpa. A cuidadora do búfalo chegou para pegar, chamada mãe, aquela entidade mãe, vai levar o búfalo para o pasto. Tá bom? Então, eu queria convidar vocês para isso. Uma coisa muito boa para o adulto, né, educador da criança pequena é isso. Quais são as fontes poéticas que eu me nutro? Né? Como é que eu posso me aproximar dessa minha infância? Como é que eu posso beber de mim mesmo? Então, os fenômenos da natureza, observar esses fenômenos da época, assim como o Sandro fez para fazer uma música tão maravilhosa dessa, né? Ele bebeu dessas fontes da natureza, como bom cabeça grande, né? Imaginativo, ele bebeu desse céu, dessa poeira, e isso se transformou nele em poesia. E a gente que não tem o talento que o Sandro tem, a gente pode beber e transformar isso em talento de sensação de existência. Esse é um talento que cada um pode afinar no seu instrumento. Né? E as poesias, as histórias, elas dão para a gente isso de presente. Obrigada, Gisele. Pode passar para o próximo. Interagir e brincar são importantes para que a criança consolide seu aprendizagem. É a partir da brincadeira e da interação que ela desenvolve nessa etapa as estruturas, habilidades e competências que serão importantes ao longo de toda a vida. Acho que eu engoli a palavra vida aí, hein? Mas isso está lá no BNCC, né? Graças a Deus, hoje a gente tem um documento que colocou a brincadeira e o interagir como pilares na compreensão da criança desse período, e a gente tem que se aprofundar cada vez mais nessa discussão. Próximo. E, novamente, eu vou falar desse brincar, porque, assim, tem esse brincar imitativo, que eu chamo de brincar religioso, né? A criança, ela absorve o ambiente com toda a força que um crente absorve a sua fé.
Então, quando a gente descobre uma fé em alguma coisa, quando a gente sente a presença de Deus em algum momento, né, isso são forças, são as mesmas forças que a criança está envolvida quando ela brinca. Ela acredita na brincadeira, como um crente acredita em Deus, seja qual for o Deus que ele sinta. E o brincar livre é o culto da criança ao divino. Então, brincar livre traz essa possibilidade do humano. A infância já traz o maior aparato para o ancoramento saudável do ser humano, que é o brincar livre. Através do brincar livre, a criança habita a sua corporalidade, como também promove o desenvolvimento integral, que inclui desde os aspectos social, emocional, físico, assim também como intelectual. Obrigada. Pode passar para a próxima. Gisele. E aí, novamente, a questão do ritmo, né, gente? Então, são palavras-chave de compreensão desse grande panorama do primeiro setênio. A importância do ritmo. A criança pequena está em processo de desenvolvimento e maturidade do seu corpo. Para que isso ocorra de forma harmônica, é importante que esteja inserida num ritmo diário, o que vai lhe proporcionar saúde e bem-estar, além de gerar confiança e segurança, pois tudo se repete da mesma forma todos os dias. O horário de acordar, de se alimentar, de brincar, de fazer higiene, dormir, e se for com as mesmas palavras, ainda melhor, né? Então, o que é que uma mãe, nesse momento de pandemia, pode se apegar? Se apega ao ritmo. Isso não faz bem só para a criança, mas a gente sabe, por exemplo, quando a gente começa a estudar a saúde mental, a importância que é você estabelecer uma rotina poética, né? Ritmo quer dizer uma rotina poética. Se a gente pensar só em rotina, é meio duro, né? Essa coisa rotina militar que se repete igual, mas o ritmo é rotina poética. Isso traz saúde para qualquer ser humano em qualquer idade. Para a criança, traz saúde e traz também essa sua possibilidade de penetrar nas suas forças individuais. Pode passar para o próximo. E aí, gente, esse vai ser o tema, porque eu tinha combinado com a Aparecida que eu ia falar um tempo, depois eu vou abrir 30 minutos para pergunta, e esse vai ser o tema que a gente vai entrar no próximo encontro, que eu vou trazer um pouco as fases do primeiro setênio, porque não é tudo igual dos 0 aos 7 anos, né? A gente pode, como tem no segundo setênio, o currículo do primeiro ano, do segundo ano de vida, do terceiro ano, do quarto, do oitavo ano, lá do ensino médio, a criança pequena também. O que acontece com ela nesses 7 anos é muito distinto. Tem fases, são 3 fases principais, o primeiro terço, o segundo terço e o terceiro terço. Aí eu trouxe uma imagem que a gente vai aprofundar no nosso próximo encontro. Então, após os 2 anos... a criança principalmente está desenvolvendo o pensar. Como assim? Ela nem sabe falar, Wandelisa? A gente vai falar sobre isso, né? O que é a semente do pensar. Então, o desenvolvimento desse pensar, uma combinação dos conteúdos de percepção, através da imitação, né? Essa transição da figura do recém-nascido para a criança pequena, isso ela faz nesses primeiros anos. Depois dos 4 anos, entra nessa fase do tórax, do sentir, onde agora desenvolve a fantasia, essa silhueta da criança, chega a criança pequena, a gente olha para o Gaspar, já sabe, não é mais um bebê, né, já é um moleque, o moleque, que ainda não é um menino, primeiro era um neném, agora tem esse molequinho, eu chamo de muriquinho, pequenino, porque está sempre assim, arrachando uma aventura, uma coisa para fazer, e tem a ver com isso, começa a desenvolver essa fantasia criativa, e depois tem o último terço, que a criança está muito forte nos seus membros, né? É muito bonito ver uma criança de 5, 6 anos, 7 anos, chegar esse seu músculo, esses seus braços, que agora são potentes e são capazes, que agora ela tem uma vontade dirigida, tem essa maturidade escolar que ela atinge, o primeiro estirão, agora a criança tem uma curva na coluna, que é a transição da silhueta do escolar. Isso a gente vai entrar no nosso próximo encontro, acho que agora é o último. Gisele. Será que foi justamente você o escolhido pelo destino para uma situação tão importante, para uma relação tão importante quanto esta de educador?
O que podemos fazer para excluir o máximo nossas características pessoais, de modo que nossa personalidade tenha a menor influência possível sobre a criança e não prejudique seu destino, e sim que a eduque para ser uma pessoa livre na vida. Queria deixar isso para vocês levarem para o sono. É aí que a gente vai começar o nosso próximo encontro. Por que você está com essa criança pequena, né? Por que você, a mãe, tem uma pessoa que tem um neném aí, né? Que tem um filhinho pequeno. Por que é você que recebeu esse filho, né? Parecida, essa Tamires. Por que a gente recebe os filhos da gente? Porque é justamente você. E aí, quando eu falo de educador, todos os adultos que estão em torno dessa criança, e o professor tem uma tarefa bem singular, que também a gente vai conversar no próximo encontro. Acho que tem mais um? Gisele, não tem. Obrigada. Pode voltar para mim. Pode tirar aí. Muito obrigada. Então, gente, eu queria trazer essa imagem, esse panorama dessa criança, né, de como é que ela vem para o mundo e as principais ferramentas desse processo, né? Para nós, a pedagogia Waldorf, nós somos, quando eu sou pai e mãe de quê no meu filho? Bem, a gente dá para essa criança, ela recebe dos seus pais, nós como professoras, ela recebe um modelo herdado, né? Esse corpo físico herdado. Mas ela traz com ela mesma a sua natureza espiritual. A gente chama isso de corpo astral e de eu. E ela recebe dos pais esse corpo físico e esse corpo etérico. E durante os 7 primeiros anos, através de todo esse processo que eu mostrei para vocês, a tarefa vai ser que essa natureza anímica e espiritual vai penetrar nessas forças etéricas e físicas e vai transformar a massa herdada, né? E a boa mãe, a boa educação é aquela que consegue, a boa professora, consegue criar um ambiente onde essa criança vence a hereditariedade, onde ela consegue ser livre diante do que ela herdou. Isso deixa, é uma tarefa para a vida toda. Então, essa nossa natureza celeste se encontra com a nossa natureza terrena, na gestação e no nascimento, e através desses processos de ancoramento, ela vai transformar essa oportunidade de vivência de liberdade. Essa é a coisa mais importante que nós viemos fazer aqui na Terra. O quanto que a gente pode, através de uma vida, realmente termos uma... E liberdade, nesse contexto antroposófico, não é fazer o que se quer, mas é fazer o que se veio fazer, né? É acertar o destino. E a gente sabe bem disso, né, Ana Paula? Quando a gente sai do pé fora do destino, tem um negócio que puxa a gente, fala, opa, destrilhou, né? Assim, descobrir o que se tem que fazer nessa terra é constituir liberdade para si. Mas essa possibilidade de liberdade é plantada lá no 1º de setembro. Se essa criança conseguiu brincar, ela vai ter mais força para modificar a sua herança genética. Se ela teve esse entorno, pessoas preocupadas, responsáveis, que carreguem essa criança no coração, ela vai ter mais possibilidade de se autoconstituir, né? Nós somos os pais e mães dos nossos filhos no seu físico, mas eles estão se parindo no seu espírito. Eles estão se gestando a partir das suas experiências. Segundo o Dr. Steiner, toda educação é, antes de tudo, autoeducação. Toda educação é, antes de tudo, educação. Ninguém ensina uma criança a falar. Ela aprende através do meio e ela se autoeduca no nível inconsciente. Parecida, estou aberta para perguntas. Temos menos de meia hora porque eu sou falante. Não, é porque a gente começou tarde. Vou dar aquele desconto do início, tá bom, gente? Vocês não chegaram na hora? Então, quem tiver pergunta, compartilha lá. E aí eu vou pedir ajuda da Gisele, da Aparecida. Na verdade, você ainda tem um tempinho. 7h30, a gente começa com as perguntas até às 8. Então, você ainda tem 20 minutinhos. Se você que beleza! Falar, pode então, ô, Gisele, tu recebeu o meu outro... Manda, sabe aquele de onde vem a criança? Sim, deixa eu Passa. pegar.
Eu não sei se esse deu tempo dela baixar, que você mandou já quase no horário, né? Conseguiu, Gisele, ou não? É que eu tenho muitas ideias, Aparecida. Ah, a Gisele é esperta, menina. Ela deu conta do recado nos 5 minutos do segundo tempo. Eu tenho muitas ideias. Então, como eu estou falando Você desse... ainda tem 20 minutinhos, você ainda pode continuar, e 7h30 a gente abre para pergunta até às 10. Beleza, ótimo. Vai lá, Gisele. Ó, eu copiei essa capa do livro da doutora Guda, quando a Gisele abrir. Não vou entrar nesse conteúdo, porque é muito extenso, mas para vocês verem, assim, na cosmovisão antroposófica, nós somos seres que nós temos experiências terrenas e experiências espirituais. Nós temos essa dupla natureza, né? Ora nós estamos, por períodos, estamos na Terra, e por outro período nós estamos no céu. A doutora Goodall, nesse livro, ela traz essas esferas planetárias onde a gente passa. E é muito bonito, assim, também. O Steiner fala dessa ideia de que nós somos imortais, porque tem algo na gente que sobrevive à nossa existência terrena, e nós somos também inatais, porque uma parte nossa não precisa nascer, né? Nós somos não só imortais como espíritos, mas nós somos inatais. E essa criança que está diante de nós, ela carrega esse fenômeno como semente, né? E aí tem isso, durante uma vida a gente vai tendo experiências, a gente vai levando como se fosse, vai guardando numa mochila essas experiências, e é muito importante as marcas que a gente deixa nas pessoas que nós encontramos, isso vai fazer parte, na nossa viagem de volta, dessa sensação de si mesmo. Aqui a gente tem uma sensação de ser alguém, porque a gente está dentro de um corpo, né? Então, eu sou Wanda porque eu tenho essa cara aqui, meu cabelo muda, já fui loura em Friburgo, já foi esticado, já foi curto, grande, agora esse cabelo de quarentena, então, assim, né, o corpo muda, a voz continua a mesma, né, não tinha uma propaganda, vocês não são desse tempo, não, tinha uma propaganda que dizia, minha voz continua a mesma, mas o meu cabelo, então, assim, vai mudando, mas a gente carrega algo da nossa identidade no nosso querer, né, o que a gente faz no mundo, no nosso sentir, no nosso pensar. É muito bonito, Steiner tem uma meditação para os médicos, que ele fala que a gente pode pensar o bem, mas o bem não se realiza no pensamento. A gente pode sentir o bem, mas o bem também não se realiza no nosso sentimento. Só no que a gente faz é que o bem, a bondade pode se realizar. E a bondade também é uma palavra importante para uma criança que chega do céu. Ela precisa encontrar nesse ambiente onde mora a bondade. As crianças procuram inconsciente, assim como uma planta procura o sol para se desenvolver, as crianças procuram onde mora a bondade. Pode passar, Gisele. E aí a primeira placa de entendimento da bondade, essa pessoa cuidadora primordial, ou cuidador primordial. Agora, com todas essas novas formas de família, é muito importante a gente saber que existe esse arquétipo do vínculo primordial, que às vezes está representado na avó, na mãe, no tio, no avô, no pai, às vezes são dois pais, às vezes são duas mães, faz parte da nossa contemporaneidade, né? E de como esse vínculo do humano, que olha, eu adoro essa Madonna, gente, eu não consegui achar o autor, mas olha esses olhos dessa mulher para essa criança, olha como ela vela, como ela cuida, essas mãos enormes que criam esse colo, esse calor, né? Essa criança está completamente protegida. Eu fico sempre esperando, assim, se a gente tivesse escolas que fizessem isso que essa mãe faz, né? Se as nossas escolas tivessem como um órgão esse cuidado, então isso pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma escola. Uma pessoa me pediu muita coisa, inclusão, educação especial, posso falar também sobre isso. As diversidades, eu posso falar assim. Não é nosso tema hoje, hein? A Aparecida vai ter que me chamar para uma outra vez falar sobre inclusão, mas eu posso falar alguma coisa. Ou a Thalita, né, Thalita? Também pode me chamar lá do Cecília. Próximo, Gisele.
esse conhecimento antroposófico, que é o conhecimento, gente, essa é a minha limitação de formação, né? Eu sou uma antropósofa e eu consigo falar da minha prática através da antroposofia. O conhecimento antroposófico nos demonstra que o objetivo da vida terrena é justamente que o ser humano, pelo uso do seu corpo físico, pela submersão nesse corpo físico, realize esse impulso da liberdade, como eu tinha dito para vocês anteriormente. Pode passar, Gisele? Essa a gente conhece bem, né, nos jardins das escolas Waldorf, a gente tem essa Madonna de Rafael, e aí é muito ruim quando a gente tem e a gente nunca olhou para ela direito, né, e aí eu quis trazer também para a gente olhar, olha, gente, esse manto em volta dessa Madonna, né, esse que parece uma grande orelha, vocês estão vendo? Esse manto dourado, com esse vermelho da veste, essa criança, aí os olhos não estão voltados para a criança, nessa Madonna, mas eles olham para o futuro, né, o que essa criança vai ser? Então, tem uma proteção, mas ao mesmo tempo, ainda não está ali fechando a criança naquele redondo da Madonna anterior, mas está mostrando para essa criança o mundo, tem um pé ativo, olhem para os pés dela, tem um pé para um passo, né, quase esse primeiro passo, olha o mundo, olha, e olha, é isso que o Jardim Waldorf deveria trazer para essa criança, coragem, criança, é bom nascer, é bonito vir para a terra, mas às vezes a gente machuca o pé, e não está tudo bem, dói, é ruim pra caramba machucar o pé, mas aí também tem bondade, aí a gente percebe o nosso pé, a gente percebe a nossa força, né? Essa Madonna tem esse significado, tem uma proteção, e ao mesmo tempo constrói esse ouvir e esse interesse amoroso com o ambiente. Pode passar, Gisele. Somente aqui na Terra o ser humano pode tornar-se um ser livre, e ele só pode levar consigo a outros mundos tanta liberdade quanto conseguir adquirir aqui nessa Terra. Mais uma vez. E liberdade tem a ver o quanto que a gente vai acreditar nas forças dessa criança, né? O quanto que eu vou conseguir acreditar que essa criança é capaz de se machucar e andar. Eu vejo tanto esses pais helicópteros que sobrevoam as crianças e não deixam a criança cair, chorar, não pode se frustrar, não pode ficar zangado, não pode nada. E aí é muito triste, porque ela precisa ter essas experiências de frustração. E aí, experiências corpóreas no primeiro setênio, gente, tudo que ela vive no corpo, depois vira, Ana Paula, impulso para a alma. Tudo que é corpo no primeiro setênio, depois vira impulso de vida, de existência. E aí não tem a criança pode ser de inclusão, pode ser especial, mas ela precisa também, para as crianças especiais, isso ainda é mais complexo. O que a gente faz com a educação dos especiais, né? Que muitas vezes os limitam, quando a gente não acredita que por trás de um diagnóstico existe um espírito livre e saudável, a gente limita essa criança. Quando a gente não acredita que a criança é pequena, vai engatinhar, mas vai arrastar o joelho, vai chorar, vai sair sangue, mas ali ela vai desenvolver o seu potencial de existência humana, a gente limita a experiência de liberdade desse ser. Pode passar para o próximo. Olha que lindo, que bonita essa mãe. Olha que bonito, né? Essa relação dos nossos povos originais com a maternidade, essa criança que pertence à aldeia, né? Nós, povos ocidentais, a gente perdeu essa sensação de aldeia, né? Essa mãe amamenta, mas ela tem a aldeia inteira em volta dela, nessa cultura da cor, da pintura, da etnia, e nós, seres humanos ocidentais, a gente perdeu a aldeia, também é nossa tarefa construir a nova aldeia, né? Não dá para criar um ser humano sozinho, gente, não dá. Criança não dá. Uma mãe e um pai para cuidar do filho não aguenta, morre de cansado. Se não tiver uma avó para dar um apoio, para dar um vale, não tem condição, né? Uma criança sozinha, um casal não dá conta. Eu vejo mães exaustas e pais desconstruídos, tadinho, comer até a placenta do parto. Eu falo isso. Vai lá, toca a flautinha, coma a placenta. Quando o bicho pega, ó,
porque não aguenta o trampo de criar um ser humano, não aguenta o trampo de ser exemplo. E aí ficou culturalmente uma tarefa pesada para nós mulheres, sabe? E aí a gente precisa retomar a aldeia. Eu vejo mulheres chegando pálidas, acabadas, porque elas perderam a unidade desse ser. Pode passar para o próximo? Como precisamos comportar-nos para que a criança pequena poder mais tarde desenvolver plenamente essa sua consciência de liberdade? Como apoiá-la para que se cumpra seu destino? Essa também são perguntas, gente. E quando eu coloco pergunta, não é para responder, né? Essa pressa da resposta é desse nosso pensamento neoliberal, capitalista decadente. A gente quer o produto da resposta. No entanto, com essa resposta pronta, é igual a comida do McDonald's. Uma vez uma colega lá da minha escola, Mariana Bugano, professora na outra sala que ela levou até a oitava, ela pegou um sanduíche do McDonald's e botou dentro de um aquário, fechou, deixou um mês, e o sanduíche, gente, não apodreceu, não azedou, não mofou, ele já era uma resposta pronta, ele já era um conceito de sanduíche, ele não tinha vida. E aí ela pegou uma carne, fez o pão, fez o hambúrguer, colocou, 2 dias depois estava podre, fedido, não é? É muito interessante isso, de como precisa de vida para ter liberdade, né, gente? Precisa que as perguntas vivam dentro da gente, aí a gente pode ser livre. Essas perguntas que eu coloco não é para serem respondidas, mas, assim, como é importante a gente carregar isso no coração. Próximo? Esse é curtinho. Oh, é claro que ela, né, minha inspiradora do coração, do lado do coração eu tenho Stein, do outro eu tenho a Cecília. Pode passar, só para dar esse calorzinho, e ela fala da infância. Olha que bonito, somos a saudade de nossa infância, a gente vive dela, alimentamos do seu mistério, de sua distância. Creio que são eles, unicamente, que nos sustentam a vida, com a essência da sua esperança. As coisas que nos impressionaram vivamente, quando ainda não podíamos definir os motivos da nossa surpresa e da nossa admiração, quando nem sabíamos distinguir nitidamente essa admiração e essa surpresa, deitaram raízes obstinadas nas mais profundas regiões subjetivas. Depois foram sendo elaboradas lentamente, vieram à tona em dias inesperados, afluindo muitas vezes em fragmentos, porque há sempre mãos impiedosas, concretas ou abstratas pairando sobre destinos humanos. Somos assim, uma outrora que se faz presente todos os dias, não porque o presente seja a sua forma desejada como definitiva, mas porque a transição que a natureza submete tudo quanto transborda para mais longe no tempo, e o crivo em que é vertido o passado, que se faz futuro. Como é importante, né, essas vivências da criança, da sua infância, como isso cria uma raiz de percepção de si mesmo. Os africanos, Jaqueline, eles têm essa outra noção, né, a epistemologia dos povos africanos, de um modo geral, por exemplo, eles não têm palavras, a compreensão do si mesmo é muito difícil para esses povos originais africanos. Claro que hoje em dia a nossa visão já chegou lá com as universidades, é tão bacana o Miyakoto, no livro Se a Obama Fosse Africana, é muito legal, porque ele fala sobre isso, né, que aí foi super comemorada a chegada da universidade lá em Moçambique, e agora vai mudar tudo, e o que ele viu foi o seguinte, o povo tinha um conhecimento já profundo, sábio, e foi submetido a um conhecimento que lhe era estranho. E lá, por exemplo, tem essa sensação, né, essa infância, o que se raiza dessas vivências culturais, fazem desse povo, trazem para esse povo essa sensação de que eu sou porque você é, que é o Ubuntu, né? Eu sou porque o outro é, dessa sensação de unidade. E a infância é isso, essa unidade. A criança se constitui um ser porque ela é o outro, porque ela é a natureza, porque ela é o adulto que está diante dela, porque ela é o ritmo, porque ela absorve desse tudo. Ela é porque o outro é, né? Ela é porque o outro é.
tem uma pergunta aqui sobre o tambor. Então, a criança pequena, ela vem dessas regiões espirituais. Eu tenho uma experiência cultural bem forte com o tambor. E o tambor, e é muito bonito, o tambor, ele traz isso. Quando a gente começa a ouvir um tambor, a gente sente o coração, né? A gente sente o nosso pulsar. Isso traz a gente para a terra. Mas o tambor, ele traz a gente para a terra com muita força, com muita intensidade. Né? Ele prende a gente no nosso coração. É muito difícil a gente parar quando a gente escuta um tambor tocar, né? O tambor leva a gente. A criança já é levada pelo tambor do nascimento. Assim como nós adultos escutamos um tambor e somos levados pelo ritmo, a criança já traz o tambor com ela. E se a gente toca o tambor para fora, o que eu sinto é que essa criança não consegue encontrar o ritmo desse processo encarnatório. Eu, particularmente, eu guardaria o tambor para um pouco mais velho, né? Claro que, se o tambor faz parte da festa, o nome do livro do Minha Couto é Se Obama Fosse Africano. Muito legal. Depois eu acho que eu tenho ele em PDF, que ele foi distribuído, eu posso mandar para a Aparecida, ela pode disponibilizar para vocês. E aí é muito legal você imaginar os nossos povos originais, os nossos índios do Xingu, eles cantam em pentatônica, que é a música que nós da Pedagogia Waldorf trabalhamos no primeiro setênio, é com ela, que é uma música que é a que eu comecei um pouco, que eu peguei aqui no Instrumentos Originais, num site que chama Canto Ele Ancestral de 7 cordas, tá lá no YouTube, né? Eles fazem instrumentos super bonitos, quando eu trouxe esse som no início, porque eu queria fazer a propaganda desse povo, que eu achei tão bonito o trabalho deles. Então, esse é o som que ajuda essa infância nesse lugar que ela já está. Os nossos povos originais, os nossos índios lá, né, que são a nossa base, eles cantavam música pentatônica. Olha que bonito, a Glória Bertalô fala disso. Os povos originais brasileiros cantavam em pentatônica. Eles têm essa proximidade ainda com o espírito e com a natureza, né? Então, é o ambiente mais correto. Isso que a Cecília Meirelles fala. Isso que tem esse mistério, o tambor já puxa para baixo, né? Esse mistério, esse lugar da fantasia. Obrigada, Gisele. Pode passar para o próximo. E aí eu adoro, esse, gente, que eu estou lendo da Cecília, está num livro chamado Olhinhos de Gato, que é um livro biográfico, e tem uma entrevista também que está disponível no YouTube dela, no YouTube uma entrevista, e no Google, que ela fala, recordo-me de céus estrelados, tempestades, chuva nas flores, frutas maduras, casas fechadas, estátuas, negros, aleijados, bichos suínos, eu nunca vou cansar de ler isso em todos os meus cursos. Realejos, cores de tapete, bacia de anil, nervura de tábua, vidro de remédio, limo dos tanques, a noite em cima das árvores, o mundo visto através de um prisma de lustre, o eco, o encontro com o eco, essa música matinal dos sabiás, lagartixas pelos muros, enterros, borboletas, o carnaval, retratos de albo, o uivo dos cães, o cheiro do doce de goiaba, todos os tipos populares. O pajem que me contava com a maior convicção histórias do Saci e da mula sem cabeça, que ele conhecia pessoalmente. A avó que me cantava rimances e me ensinava parlenda. É muito legal. Thalita, essa questão dos instrumentos, o contexto cultural, eu ainda vejo nos povos originais que eles poupam as crianças de cerimônia, nem todas as cerimônias são para todas as idades, as festas também. Então, assim, se a gente for falar de contexto cultural e social, a gente tem que entender como não é só pegar, a Thalita me ensinou um termo chamado chupa-cabra, que a pessoa vai lá, na cultura do outro, chupa o que é mais bonito, não entende a raiz, a sabedoria que tem por trás, copia lá porque é bonito, aí vira o folclórico. O folclórico é só o conceito sem vivência, né? E aí é muito ruim quando chega assim, vou tocar tambor, porque tambor tem a ver com a nossa brasilidade. Mas como é que é esse tambor? Onde que ele aparece lá no terreiro, ou lá na aldeia,
ou lá na cerimônia. Como é que é isso, né? Onde é que está isso, de fato? Porque não é assim, tambor não é assim. Ah, tambor aí toca. Não. Dentro desses povos originais, das culturas originais, tem a sua sabedoria de qual momento. É isso aí. As coisas têm fundamento misterioso nas culturas. Ruim é quando a gente chupa essa cabra, só pega o folclórico e reproduz como se isso fosse a sabedoria. Gente, folclore não é sabedoria. Sabedoria é isso que a Cecília Meirelles fala, quando ela se lembra de quando ela, antes dos 7 anos, ela mistura tudo. Enterro, borboleta, carnaval, tudo está no mesmo nível de memória emocionante, vivencial e sensorial, e está lá no osso dela, o uivo do cão, cheiro de doce, está tudo dentro desse céu estrelado da grande infância, né? Está dentro disso. Se faz isso com a antroposofia, é verdade, Verônica. Se pega os folclores antroposóficos, né, e fica se traduzindo, claro que sim, sem dúvida. Que eu chamo, todo mundo que foi meu aluno conhece esse palavrão que eu chamo de waldorfismo, né? Pega o que é bonito ali, folcloriza e não entende o fundamento. Gente, o fundamento é o que estava falando antes, é a imitação, é o ambiente, é esse processo, é o brincar, o que é essa criança pequena, que é toda ela um órgão sensório. Por isso a gente tem que pensar o que tipo de tecido, que tipo de material, que tipo de par que eu vou ter. Por isso que eu não vou ensinar letra para uma criança antes dos 7 anos, porque tem esse fundamento existencial. Não é porque vem uma lei que diz agora para a gente é negócio alfabetizar. A gente tem que criar resistências, inclusive acadêmicas, para a gente conversar sobre, é isso mesmo? Se não aprender a ler e escrever com 5 anos, nunca mais vai? Como é que estão as pessoas que aprenderam a ler e escrever com 4 anos? Elas estão saudáveis? Porque antes dessa pandemia que a gente está vivendo agora de coronavírus, tinha a pandemia da alma, né, gente? Todo mundo ansioso, deprimido, bipolar, todo mundo tomando lá, até para fazer a festinha, assim, ó, quem é que quer o Rivotril? Isso é doença de educação, gente. Essa visão que o ser humano não cabe, porque não cabe espírito em visões assim, que eu estou chamando agora de folclorização dos fundamentos, né, Verônica? Folclorização do fundamento. Fica-se com a parte estética e se nega uma apropriação. Por quê? Se eu pego só a estética da coisa, eu não preciso me aprofundar e nem me transformar com o que eu conheço. Eu posso continuar sendo a mesma bobinha, pensando as mesmas besteiras que eu pensava e achando que eu estou fazendo a diferença. Para a criança pequena, isso não vale, tá, gente? Ela vai aprender o que a gente é e não o folclore que a gente representa. Nem Waldorf, nem indígena, nem negro, nem europeu, nada disso vale para a criança. Da onde a gente tira os nossos conceitos é mais importante para a criança do que eu represento isso externamente. Obrigada, pode passar para o próximo, estou encerrando esse. De novo, lá, né, a referência que eu falei para vocês, Os Olhinhos de Gato, vale a pena, essa mulher é muito interessante. Minha infância de menina sozinha deu-me 2 coisas que parecem negativas e sempre foram positivas, silêncio e solidão. Essa foi sempre a área da minha vida, área mágica, onde os calendoscópios inventaram fabulosos mundos geométricos, onde os relógios revelaram o segredo do seu mecanismo e as bonecas o jogo do seu olhar. Quanta fantasia pode existir no silêncio e na solidão, né? Mas uma criança não vai aprender isso se o adulto teme a solidão e o silêncio. Quantos de nós chegam em casa e liga lá a televisão ou o celular para não ter silêncio, porque a gente tem medo do silêncio, né? Porque no silêncio pode ser que a gente se encontre. Pode ser apavorante se encontrar, né, gente? E a criança, essa é uma área onde pode surgir para essa criança essa experiência de si mesmo, que a Cecília Meirelles transformou em poesia. Pode passar? Gisele. E tem aquele verso, minha oração preferida. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplicam-se os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe dentro de tudo.
E aí, isso para mim, cada vez ganha um novo significado. A criança faz isso, que a Cecília descreve nesse verso. A criança ganha um corpo herdado e ela renasce. Ela nasce parida pela mãe e depois ela renasce parida por si mesma. Ela tem 7 anos onde ela multiplica os olhos, que não são mais só essas bolotas, né, Daniela? Às vezes grande demais para algumas pessoas, né? Ela transforma esses olhos físicos e ela tem olhos da alma, que ela tateia tudo. Ela multiplica esses braços dela em tudo e ela pega isso do mundo, ela cria outros corpos, isso que ela semeou e ganhou, vai lá, tá lá naquele, como é o nome daquele conjunto residencial lá perto do Vale Antigo, que nasceu depois da tragédia? Aquele gigantesco, é impressionante, né, gente? Aquela cidade, como é o Terra nome? Nova, Wanda? Terra Nova. Você vê, né? Nasce aquela Terra Nova, a criança que nasce no Terra Nova, nasce naquele tamanho, naquele universo social que engole, e a criança está fazendo um trabalho danado de transformação. Qualquer criança que nasceu nesse tempo, gente, está fazendo isso com o que ela pode. Nós, seres humanos, temos a capacidade de de buscar a bondade como uma planta busca o sol. Essas crianças lá do Terra Nova, dentro daquele imenso espaço gigantesco, estão lá tateando onde é que elas podem encontrar a bondade, né? E é muito importante que a gente acredite nisso, que a criança é a Terra Nova, ela busca ser a Terra Nova. A criança está sempre em busca desse outro. Se ela tem seres humanos que têm essa compreensão da humanidade, né, que tem perguntas que ela carrega, ela pode ser terra nova, e mesmo num lugar tão difícil de ser gente, pode brotar muita humanidade. E com certeza tem aquelas senhoras sacrificadas que estão ali resistindo para criar seus filhos, que tem que passar por cima, né, do cadáver que ficou jogado na estrada. Com certeza tem pérolas humanas ali, no meio de todo aquele furacão social. Pode passar, Gisele? Então, ó, como é linda! Não parece friburguense? Não parece, menino? Lá do Floresta. Olha a coisa mais linda do mundo. Não é demais? Eu amo essas fotos. Isso é de um jamaicano chamado McDonald. É um fotógrafo da Jamaica, que ele fotografa crianças brincando, ele oferece nas praças esses brinquedos, ele fotografa isso, ele fotografa. Olha que admiração, eu já trabalhei isso lá na Michaelis com os 12 sentidos, os 7 processos vitais, eu falo, nunca ninguém antes viu uma bola de sabão, né, gente? Esses olhos, essa é a primeira bola de sabão vista no mundo, vocês não acham? Olha essa boca de admiração, olha esses olhos, olha esse corpo todo, olha essa intensidade de experiência que está acontecendo nesse ser. Que menino lindo, olha quanta vida existe nesse gesto, né? Nunca ninguém antes, na vida. Gente, essa é a primeira, vocês estão sendo apresentados, a primeira bola de sabão do mundo. É a primeira bola de sabão do mundo. Isso é a criança, né? Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Sim. Amor, promessa, brilhando no céu do tempo. É isso. Cada criança traz isso. E o nosso trabalho é promover nessa criança esse espaço, né? Onde ela possa encontrar a novidade do mundo. Obrigada, Gisele. Pode tirar. É isso, gente. É da onde vem a criança? A criança vem dela mesma. E se a gente puder criar um espaço onde ela possa brotar dela mesma, e aí a gente tem que cuidar das nossas inclinações, das nossas paixões, E cuidar não é suprimi-las, mas compreendê-las, né? Uma criança não precisa de um santo. Deus me livre que se eu tivesse sido criada por um santo, a gente nunca ia poder... Como é que a gente pode, né, viver com um santo? Deve ser muito difícil. Mas a criança precisa de gente perto dela, mas de gente que tenha perguntas. Faz muito bem para uma criança quando ela tem diante de si. E tem pesquisas, né, que falam sobre isso. Às vezes tinha uma pessoa lá
de toda a comunidade, que era uma pessoa admirável, e foi ali que a criança buscou a força de não sucumbir às ondas sociais, às ondas emocionais, né? Será que a gente pode, assim, né, acender cada uma um pedacinho de gesto admirável? A gente vai fazer do mundo uma estrela. Perguntas. Pode perguntar. Se eu não souber responder, eu não respondo, tá bom, gente? Quando eu tinha 17 anos, eu achava que eu sabia de tudo. Ana Paula, eu vou fazer 50 e descobri que tem um monte de coisa que eu não sei. Quando eu era mais nova, eu era mais inteligente. Agora eu estou com as dúvidas, viu? Tá vendo quando eu digo que você é inspiração? É isso. Que bom. A Bianca está me perguntando como os trabalhos manuais da educação infantil. Então, segue os mesmos princípios. Se esse trabalho manual ele foi feito só para desenvolver inteligência, maturidade e prontidão dessa criança, e essa professora não tem nenhuma relação com esse trabalho, ele vai fazer. Vai não. O que a criança precisa é de exemplo. Certo, gente? Digno de ser imitado. O que essa criança precisa é do calor dessas mãos que fizeram. Então, tricô de dedo, se tem significado para esse... vai trabalhar lá os dedos, não sei o que. Gente, se essa professora tem uma relação com a enxada, é melhor. Se essa professora sabe lavar uma louça, que é uma beleza, e não acha que é patriarcado, só, porque também é, né, gente? É bom quando é distribuído as tarefas. Mas tem as tarefas cotidianas de uma casa, porque a criança está nascendo para a vida do corpo, a casa primeiro é a dela. Depois ela está vivendo intensamente o cotidiano. Então, ela precisa comer, dormir. Para comer, tem que fazer a comida, tem que lavar os utensílios, tem que viver. Então, para andar, o chão tem que estar limpo. Então, são trabalhos manuais vivos que, de fato, existem. Agora, se eu vou fazer um trabalho manual, vamos lá, o tal clássico tricô de dedo. Por que, Valdo, filho? Aí eu aprendo tricô de dedo, porque não sei o quê, a mirinização. Não precisa. Não vai fazer bem. Isso é só técnico. Sabe, uma vez eu me deparei com a seguinte situação. Eu estava em Nova Friburgo, e a gente no ensino fundamental, né, Thalita? A gente não trabalhava só na sala, mas cada uma dava outras coisas. Como é, né, nas escolas? Não tinha um professor de arte, como tem na minha escola associativa. Aí, eu me deparei com a seguinte questão. Eu nunca tinha tricotado coisas para mim. Eu só tinha tricotado pedagogicamente. Já pensou? Eu só tinha tricotado o anãozinho, a boneca, o cavalo, eu tinha feito muita coisa de tricô. Mas eu nunca tinha feito uma blusa. Também lá no Ceará não precisava de blusa de tricô, né? Mas eu podia ter aprendido crochê. E aí eu tirei um verão, eu morava lá no Serraville, sabe? Ali é Catacione, né? No começo do Catacione. E eu fiquei o verão tricotando uma blusa que ficou curta, que ficou a manga longa, o corpo curto, porque tricotar uma blusa não é brincadeira, eu usei de teimosa, mas mudou completamente o significado. A ideia, certamente, no osso dela está o esforço que eu fiz, a Aide foi minha aluna do Jardim ao quinto ano, né, que apareceu aí. Certamente, ali eu acertei com a Aide. Nas outras coisas, eu errei um bocado, mas, assim, ao fazer o tricô, para mim, achar um sentido de vestimenta, eu ajudei essas crianças a encarnarem. Então, trabalho manual tem sentido para você? O que é o tricô de dedo? É uma experiência intelectual. O tricô de dedo pode ser extremamente ressecante, pode ser extremamente intelectualizante, pode ser igual a uma letra, se você faz como uma técnica. Agora, se o tricô de dedo tem a ver com um laço, eu faço porque eu estou perto dessa criança, aí eu vou ouvir essa criança melhor, aí eu vou criar, né? Se eu for criar intimidade com ela através daquilo, pode muita coisa. Né? É legal quando isso vem desse lugar, quando vem... E as crianças sabem quando a gente está fazendo alguma coisa que é porque é para fazer. Vou mostrar uma coisa para vocês. Espera aí que eu vou buscar. Só um instantinho. Assim como todos vocês, né, nesse momento de pandemia, todos vocês estão preparando material
para os seus alunos, eu também estou. E aqui eu tenho 90 balangandãs. Porque nós, lá do Cecília, eu já voltei para o Cecília, nós lá da Veredas, a gente está fazendo kits que a gente entrega de 15 dias para as famílias. A gente fez kits para eles fazerem. Eu vou trazer no próximo encontro uma imagem, um filminho de uma aluna minha fazendo o tricô que a gente, fazendo a peça de teatro que a gente mandou os bonecos para ela costurar. E aí, cada uma de nós vai fazer para o primeiro ano, cada jardineira é a pessoa do primeiro ano, que ela faz parte do nosso ciclo também. Então, primeiro, maternal, jardim, cada uma vai fazer uma coisa que gostava quando era criança. Então, eu tenho uma colega que ela fazia capucheta. Eu adoro balangandã. Vocês estão vendo o balangandã? E aí, eu estou fazendo 90 balangandãs, porque eu gosto e eu quero que a criança ganhe o balangandã que eu amo. A minha colega está fazendo 90 capuchetas, porque ela fala, infância, antes da gente decidir o kit, a gente pensou, o que a gente gostava, que tem a ver com o vento? Eu tenho uma colega que ela tem 68 anos, gente, a Anitta, professora do jardim, que ela está fazendo 90 cataventos. Ela é a rainha do catavento. É trabalhoso? É. O que a criança vai receber não é a minha chateação de fazer um kit porque é Covid e eu tenho que prestar conta, né? Não, ela vai receber. Aí, gente, eu brinco com cada um que eu faço. Eu perco mais tempo por isso, porque não é uma linha de fábrica. Cada um que eu faço, eu brinco, né? E o meu gato também, fora que os gatos rasgou, que eu tive que fazer outro, né, gente? Porque é muito legal brincar com balangandã com gato. E isso sim chega ao coração de uma criança, sabe? Isso sim chega ao coração de uma criança. O quanto que faz sentido para esse adulto, o quanto que ele é uma atividade meditativa. A criança não recebe isso aqui, as minhas crianças têm dinheiro para comprar fábrica de crepom. Tem crianças lá que... Mas esse daqui que eu fiz chega para elas com o amor que eu estou enviando. E aí, seja qual for o ambiente que elas estejam, é importante. O maternal, Isabel, ainda é mais importante ainda. Quanto menos ferramenta de expressão essa criança tem, mais forte é o exemplo que a gente é para ela. E aí tem grandes perigos no maternal e no berçário, que é o seguinte, né? Nós, professoras desavisadas, podemos nos iludir de que eles não sabem falar, então eu posso contar minha aventura sexual de ontem. Ou eu posso contar a fofoca. Poxa, vocês viram lá a Letícia Baixo Jaguar? A roupa vermelha dela tem como é essa roupa aí? Tem um decote. Eu também tenho uma dessas, Letícia, tem esse buraco, né? E aí, vocês viram só que coisa, né? E aí eu vou contar aqui para minha colega, porque a criança não está nem ouvindo, nem entendendo o que eu estou dizendo, só que ela está copiando a minha moralidade, né? Então, maternal é muito sério o ambiente moral que essa criança vive. Nós somos seres humanos, gente. Não estou dizendo que fofoqueiro não pode ser materneira. Mas pelo menos tem que saber que faz fofoca, né, Letícia? Vai falar de ti, mas fala direito. Sabe que está fazendo uma maldade, né? Então, assim, materneira tem que saber, e é isso, não é agora criar uma comissão para julgamentos morais das professoras de educação infantil, não é isso. Mas se a gente puder criar entre nós o espaço de descobrir qual é o efeito, né, da nossa postura moral, se a gente tiver consciência, gente, porque quando a gente dorme ou morre, a gente vai levar para o outro lado o que a gente conseguiu, né, plantar nesse lado daqui. E aí não vai ter lá nenhuma comissão, nenhum patrão, nem a Secretaria de Educação, nenhum dirigente, nenhum, sei lá o quê, gestão, governança, seja lá como se chama essas instâncias. E nas escolas Waldorf, elas são representativas, né? Elas são representativas. Não vai ter lá um externo que me diga o que eu deixei de ter liberdade. Eu vou saber quem eu sou pelos atos que eu cometi. Então, a criança do maternal tem isso. Quanto menos ferramenta de expressão, né? Maternal e berçário, essa criança, no berçário, a criança ainda vai aprender a andar, ainda vai aprender a falar, ainda vai aprender
os rudimentos do pensar, ela está aprendendo, mas a nossa moralidade tem um efeito formativo. O ambiente do maternal é um ambiente extremamente requintado nesse quesito imitação, né? São as crianças mais imitadoras, são as menores. Quanto menor, mais sono de consciência, mais absorção do ambiente. O meu neto detesta quando eu estou com ele e eu pego o meu óculos e o meu celular. Ele fala, vovó, não pega o óculos. Ele já escondeu o meu óculos. Ele sabe que eu boto o óculos para ler ou para ver mensagem celular, e ele sabe que eu peguei o óculos e eu vou me distanciar dele. Então, quando ele me vê pegar o óculos, fala, não, vovó. Ele fala, não leva para a floresta o óculos, não. Não leva para a floresta, não. Porque ele sabe que eu botar o óculos na cara, eu já não estou mais com ele, né? E a gente passa um dia futricando nesse negócio. Então, imagina uma materneira, o frio que causa para uma criança pequena, quando essa professora está lá. Ah, não, mas eu estou aqui do lado, estou vendo. Com certeza você está. Porque nós, professoras, a gente desenvolve essa atenção múltipla, né? Claro que a gente paga depois. A nossa profissão, a gente sabe, né? A gente tem calo na voz, doenças anímicas, porque a gente é o tempo inteiro cobrado de ter múltiplas atenções. Mas isso tem um preço. Certo, gente? Tem um preço. A criança, ela vai copiar isso. Vocês imaginam se a gente conseguisse ver a solidão de uma criança com um adulto que passa o tempo todo no celular? Né? Não, mas eu estou aqui. Não, querida, você não está. Você está, é a missa de corpo presente. Seu corpo está presente, mas a sua alma e o seu espírito não estão. E esse é o problema das redes sociais, esse é o problema desse instrumento, né? Eu sei que as redes municipais estão obrigando, assim, como parte desse atendimento na Covid, 10 minutos, 20 minutos de aula, de atividades à distância. Mas a gente tem que saber, ó, a gente vai fazer obrigado, mas a gente sabe que a gente não está ali, sabe, gente? Sabe assim, não dá para se enganar de que é você que está ali. Claro que a gente pode fazer, porque não tem jeito, mas a gente pode levar a discussão para esses lugares. E não é para ganhar, não, é para plantar pergunta. O que a criança, ela vive toda nos seus órgãos dos sentidos. O que essa tela me dá propriedade, gente? Como é que eu posso chegar para vocês? Eu posso chegar, o que chega para vocês de mim, de verdade? Chega o que eu levo para vocês da minha experiência, porque toca a experiência de vocês. Chega o que é poético, isso chega para vocês. E chega o que é a minha experiência, porque vocês também as têm. Mas nós estamos muito distantes, né? E para a criança, mais distantes ainda. E olha que a gente já é duro, a gente já é ressecado, né? A criança é fresca. Então, isso é uma reflexão que eu estou fazendo. A Flávia Beth, ela fez uma vivência muito interessante. Ela pega uma vela, ela fez no canal dela, no Brincadedos, ela pede para todo mundo acender uma vela e observar, vocês estão vendo a vela que eu acendi lá no começo, né, gente? Observar a chama dessa vela, eu vou apagar aqui, eu tenho uma luz aqui que me ajuda a vocês me verem. Observar a chama dessa vela, o que ela me traz, o que essa luz que vem de uma vela física, né? Então ela pede para todo mundo olhar para a vela física, essa luz que emana, e é interessante, à medida que ela emana, vai gastando a cera, né, gente? Vai gastando a parafina, e ela vai... E aí, ela manda a gente olhar para a luz da tela. Qual é a diferença da luz da tela para a luz da vela? Por que a luz da vela me cansa menos do que a luz da tela? Né? Quantos dos meus sentidos estão sendo exigidos na tela e quantos dos meus sentidos me exige uma vela? A gente tem que começar a desconfiar dessa aparente verdade do meio virtual. É aparente, a gente não pode perder de vista que é aparente, tá, gente? Não é realidade de verdade. Isso aqui
não é uma realidade. Se eu tivesse aí com vocês, era outra coisa, né? Claro que eu ia me preocupar com a roupa que eu estou vestindo, né? Mas era outra coisa que chegava. A gente não pode, nós somos os guardiões das experiências de verdade, porque as próximas gerações vão confundir ambiente virtual com ambiente verdadeiro. Nós ainda temos lembrança de ambiente verdadeiro. Vocês já pensaram sobre isso? Pois, Ana Paula, começa a pensar. Nós ainda temos memória do que é o cheiro do outro, do que é a textura do outro, do que é não estar na sua sala, estar no ambiente do outro. Nós ainda temos recordações de ambientes sociais, onde a gente compartilhava o mesmo ar. Essa criança que está no seu colo, se você não for o guardião disso, do encontro real, ela vai achar que o mundo virtual é o real. Nós somos os guardiões da verdade, gente. Não mais das verdades filosóficas, mas das verdades de percepção sensorial. Esse vai ser o papel futuro do professor. O professor vai precisar lutar para ter experiências reais com as crianças. Que ele convide essas crianças. E assim, eu estou falando ainda do ambiente do maternal, né? Mas que também serve nesse momento para todos nós. Esse ser que está nascendo, que é esse ser virtual, ele precisa saber que existe um mundo real. Assim como a criança celeste que está lá no maternal, precisa entrar no corpo e perceber as suas forças reais. Né? Alguma pergunta? Não estou vendo no chat direito agora. Só vi coraçãozinho da Bianca. Isabel, coraçãozinho. A Fernanda Gomes fez 100 cataventos. Parabéns, Fernanda. Cataventos são experiências reais. Né? E quando a gente faz 100, gente, é igual a... Sabe quem os católicos fazem os terços, né? Não tem que repete as orações? Os budistas têm os mantras que repete. E eu comecei a fazer, de repente eu entrei nessa dimensão do fazer repetitivo, mas que cada um é um. Imagina rezar um terço onde as Ave-Marias, elas não são idênticas, porque elas nunca serão idênticas, né? Imagina rezar um mantra, repetir um mantra, onde cada palavra sempre vai ter a consciência. Imagina fazer sem cataventos, sem balangandãs, onde a gente luta para não virar mecânico, mas para virar sangue e carne. É muito diferente, né? Muito diferente. Alguma pergunta? Temos 3 minutos. Ana Paula, eu só estou vendo aqui na tela, Ana Paula, Gisela Aparecida, Kátia, Daniela Tamires, a Verônica com um cachorro na foto, a Kátia e a Letícia. Alguém tem pergunta? Não sei como ver mais, não, mas eu só vejo essas. Renata que está com o cachorro, não é a Verônica, é a Renata com o cachorro. Renata Micaelis. Ah, Ana Cláudia, agora eu vi. Alguma pergunta? Kátia. Gisele estava olhando o chat, tem alguma pergunta, Gisele? Você conseguiu Não tem, não. separar? Não, né? Acho que você mesmo já foi vendo e já foi respondendo durante, tá tudo certo. Tem muitos elogios, todo mundo gostando demais. Isso. Então, gente, assim, nosso trabalho daqui para frente, no que estão chamando novo normal, já era desafiador, né? Agora esse desafio vem revestido desse novo momento, né? O que é ter uma criança pequena? Como que a gente pode, nesse momento, oferecer o nosso cuidado para essa mãe, para essa família, para esse momento histórico mundial, né? E o que que a gente vai conseguir trazer para o novo normal, a essência das coisas. Então, eu acho que a gente pode aproveitar, né? Eu falo isso, eu continuo considerando a melhor época da humanidade, essa que nós vivemos. Nós estamos vivendo a melhor época da humanidade. É uma época onde cada um está sendo convidado a penetrar nessas forças individuais e ver o que tem sentido, né? O que tem sentido. E as crianças pequenas vão precisar de pessoas que mergulhem
E era tão importante isso que agora a gente está sendo obrigado a mergulhar e ver o que é que tem sentido. Então, e mais do que nunca faz sentido a gente falar de brincar, né? Mais do que nunca faz sentido a gente pensar a revolução que é os adultos ressignificarem o que é brincar na infância. Não é mais só uma teoria de desenvolvimento pedagógico, agora é uma necessidade gigantesca, é como comer, beber, dormir, e agora para criança pequena a gente sabe que o brincar também. A gente agora sabe pela vivência, né? Como faz falta uma criança, para uma criança ter outra criança. Alguma pergunta, gente? Não, eu fico teorizando aqui. Então, a gente está chegando ao finalzinho mesmo, né? Deu 8 horas, foi muito bom te ouvir, muito bom aprender mais um pouquinho, coisa boa, né? Só enriquece mesmo o nosso trabalho. A Gisele vai passar uns recadinhos antes da gente se despedir, e aí a gente finaliza. Vamos só fazer mais uma, todo mundo com as mãos assim, ó. Só para a gente... Certo? Agora assim, ó. 5 homenzinhos na floresta foram brincar. E eles giravam sem parar. Eram duendes os homenzinhos e sabiam bem cantar. Tralalá, tralalá, tralalá. E uma criança se aproximou. E os homenzinhos, eles correram e se esconderam. A criança não os viu e foi embora bem feliz. 4 homenzinhos foram brincar para lá e para cá. Eram homenzinhos, eram duendes e cantavam sem parar. Tralalá e tralalá. E uma criança se aproximou. E eles correram e se esconderam. E a criança não viu e para casa ela voltou. 3 homenzinhos estavam brincando sem parar, e eles giravam e brincavam, eram duendes os homenzinhos, e sabiam bem cantar, tralalá e tralalá. E uma criança se aproximou, eles correram e se esconderam, e ela não viu, e para casa ela voltou. 2 homenzinhos estavam na floresta brincando sem parar. E eles brincavam e giravam, eram duendes os homenzinhos, e sabiam cantar, tralalá e tralalá. E a criança se aproximou. E tem um homenzinho lá, viu? Porque ele se esconder. E o homenzinho na floresta estava cantando sem parar. E ele brincava, ele rodava e girava sem parar. E era duende o homenzinho. E cantava sem parar. E o homenzinho entrou em sua casa e foi dormir e descansar. Pronto, Aparecida, pode dar recado. Essa eu fiz pro Gaspar. Muito lindo, parabéns, muito bom. Muito lindo, Wanda, muito obrigada. Gisele, quer dar os recadinhos antes da gente se despedir? Sim. Então, pessoal, muita gratidão pela presença de vocês, pela noite de hoje, pela Wanda, né? Está trazendo tanto conhecimento para a gente. E eu queria só lembrar aqueles que não fizeram ainda as atividades dos outros encontros, para estar enviando para a gente, para não acumular. A gente tem algumas pessoas que já justificaram e a gente, claro, que a gente quer todo mundo aqui, né? A gente não quer que ninguém vá embora. Então, assim, a gente está aí aguardando a organização, a gente sabe que está todo mundo numa demanda agora de trabalho mais intensa, né? Então, a gente está aí organizando um prazo um pouquinho maior para que a gente possa se organizar. Tá? Então, esse da Wanda a gente vai estar liberando daqui a pouquinho também, tanto o link com a aula de hoje, né, quanto as atividades. E aí, para o dia 27, porque o próximo encontro é dia 28, né, o da Wanda, a gente está recebendo as atividades desse encontro, tá bom? Então, o próximo encontro vai ser no dia 28, e a gente espera todos vocês e que convidem mais pessoas para estarem aqui com a gente, porque a gente está vendo que a aprendizagem é muito linda, né? A gente não perde um segundo, né? Que calor que ela tem na voz, incrível, né? Muito lindo. Muito obrigada, boa noite para vocês, que a gente tenha um bom fim de semana. Muito obrigada, Wanda, pelo carinho, pela dedicação, pelo seu calor, que voz assim, forte,
e, ao mesmo tempo, calorosa. Muito obrigada pela aprendizagem de hoje. Eu, enquanto professora da educação infantil, estou aqui saindo cheia de ideias. Ó, quem já me conhece de antes, né, Verônica, foi transformando. Eu sei falar que nem furacão, hein, vulcão. Mas é dominação do... Né, José? Um grande beijo. Um grande beijo para você e até o dia 28. Um beijo. Obrigada, Tchau, tchau. Wanda. Até 28. Boa noite para todos. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, Wanda. Beijo. Boa noite. Boa noite. Beijo, Wanda. Até a próxima. Boa noite, boa noite. Tchau, Wanda.